Opa, tudo bem aí? Cheguei, pode vir, pode vir. Tá vazio o ônibus, pode entrar. Escolhe aí seu assento, fica à vontade que a gente já vai sair. Mas antes, deixa eu te perguntar, quanto tempo você acha que leva uma viagem para o passado, saindo de 2013, passando por 1956 e depois voltando mais ainda até 1880? Você tá fazendo conta aí, né? Tá abrindo a calculadora do celular que eu te conheço, mas não precisa não, eu te ajudo. São 133 anos. É basicamente essa viagem que a gente vai fazer hoje. E eu sei que você já tá pensando, 133 anos dentro de um ônibus, ninguém aguenta. E você tem razão, mas não vai ser de ônibus não. E olha, eu vou te falar que tem meio de transporte que demora mais ainda. Se você embarcar num bonde, tipo aqueles elétricos dos anos 50, aí você vai ver o que é demora. Se bem que demorado mesmo é aquele bonde do século XIX, com tração animal puxado por burros. Mas eu nem sei por que eu tô te falando isso. A gente não vai nem de ônibus, nem de bonde. Para sua sorte, o nosso meio de transporte hoje é o áudio, é esse podcast aqui. E vai dar tempo de testemunhar 3 momentos no Rio de Janeiro em que o transporte público foi o estopim de conflitos históricos. Você vai perceber que, no fim das contas, não era por causa de bonde ou de ônibus, não era por causa de 20 réis ou 20 centavos. Mas alguns protestos contra reajustes nas passagens já fizeram a cidade explodir em tumultos, com reações violentas da polícia, quebra-quebra, uma confusão danada. E mais que isso, foram revoltas com efeito direto na política do país. Hoje a gente começa com a população irritada em 1880, quando a gota d'água foi um imposto na tarifa dos bondes, aqueles que eram puxados pelos burros. A insatisfação contra o Império ganhou força na revolta do Vintém e acabou arranhando a imagem do Dom Pedro II e da monarquia brasileira. Depois, a gente dá um pulo em meados do século XX, quando o governo tentou emplacar um aumento de 100% na passagem do bonde, e ali já eram os elétricos. A revolta do bonde, em 1956, teve uns protestos bem inusitados, com piano e mesa de ping-pong bloqueando os trilhos. Aquilo deixou o presidente Juscelino Kubitschek em estado de alerta. Mas teve muita truculência também. Assim como em 2013, e isso eu sei que você lembra. As famosas jornadas de junho começaram por causa de um aumento de 20 centavos, mas isso foi só a ignição de um processo muito mais complexo que não tinha nada a ver com transporte. Os efeitos políticos daquelas manifestações a gente vê até hoje no Brasil. Eu sou a Gabriela Montoni e esse é o 3º episódio do podcast Rio Memórias. A cada semana você vai mergulhar em conflitos históricos que aconteceram na cidade. E se você ainda não ouviu os 2 primeiros, sobre a revolta da vacina em 1904 e a Conjuração Carioca em 1794, depois busca aí no seu celular. Não precisa ouvir na ordem não, fica à vontade. Mas agora, se ajeita aí na poltrona, de preferência coloca o seu fone de ouvido e nem precisa se preocupar em separar o dinheiro da passagem. Relaxa que hoje é por minha conta. Bom, vamos começar do começo, né?
A gente está em dezembro de 1879. O Rio de Janeiro era a capital do Império e boa parte da cidade era coberta pelos bondes. O bonde puxado a burros era o grande transporte coletivo. Todo mundo no Rio andava nele. Esse é o Franklin Martins, jornalista e autor da série de livros Quem Foi que Inventou o Brasil. Os bondes eram, na época, vamos dizer, um grande ponto de encontro da cidade. O bonde puxado a burro, ainda não era elétrico, entende? Todo mundo usava os bondes no Rio. Não que a sociedade não fosse desigual, claro que era. A população naquela época crescia muito rápido, passando dos 500 mil habitantes. Os mais ricos reclamavam da multiplicação dos cortiços, onde viviam as pessoas mais pobres, os imigrantes italianos e portugueses, os negros libertos, todos em condições muito ruins de moradia. A gente falou disso aqui no episódio 1, lembra? Com a Operação Bota Abaixo no comecinho do século XX. Ali, no fim do século XIX, essa tensão social já era grande. Mas os bondes eram usados por gente de todas as classes porque os abastados se deslocavam até outros bairros para as atividades de lazer. E os mais pobres, que moravam longe do trabalho, precisavam do transporte para se deslocar. Esse tráfego intenso e desordenado deixava a cidade meio caótica. Ok, bastante caótica. Ouve só essa crônica da época escrita pelo ator e dramaturgo Francisco Correia Vasques na Gazeta da Tarde. Nem a febre amarela, nem a bexiga, nem a cólera podem competir com os estragos desse mal que nos acompanha por toda parte. Qual a razão de semelhante desprezo por uma epidemia que ameaça a todo momento as nossas vidas? Os leitores já devem ter adivinhado aonde eu quero chegar. Eu falo do bonde. Quem transita num desses espatifadores da humanidade ou anda a pé por essas ruas não tem licença para pensar nos seus negócios, não pode ter um momento de distração. Muita gente morria atropelada pelos bondes, porque os bondes andavam em cima de trilho, mas com burros, né? Quer dizer, puxando. E às vezes, quando o cocheiro queria frear, não conseguia. Então, volta e meia, morria alguém atropelado. Então, não era uma coisa simples. Entendo. E para entender ainda melhor, eu vou chamar mais uma especialista aqui para a nossa conversa. A socióloga Ângela Alonso, professora da USP e autora dos livros Ideias em Movimento, a geração 1870 na crise do Brasil Império, e Flores, Votos e Balas, o movimento abolicionista brasileiro. Falando em flores e balas, a Ângela já começa lembrando que fazer manifestação não era nenhuma novidade no século XIX. Que a opinião pública tem uma imagem muito equivocada do Brasil Império quando pensa numa sociedade amorfa, pacata. É uma sociedade que está se manifestando o tempo todo. E as impaciências já vinham bem antes de 1880. Porque, na verdade, vinham vindo desde a década anterior, né? Tem uma grande insatisfação contra o Império. Então, assim, tem as manifestações abolicionistas, tem as manifestações republicanas, tem as manifestações científicas, anticlericalistas, digamos assim, além de manifestações de tipo cultural, etc. Durante as décadas de 70 e 80 no Império, você tem uma grande mobilização da sociedade em eventos públicos, coletivos, manifestações. Aí, no dia 13 de dezembro de 1879, essa sociedade, que já acumulava aborrecimentos, recebe a notícia de que, na virada do ano, em 1º de janeiro de 1880, entraria em vigor um novo imposto. Para aliviar a situação no orçamento da coroa, o ministro da Fazenda, Afonso Celso de Assis Figueiredo, teve a brilhante ideia de cobrar uma taxa de R$20, ou um vintém, em cima do preço da passagem do bonde. Na prática, era um aumento de 10% na tarifa, um tributo que ia direto no bolso dos passageiros. E não importa se a pessoa mora numa linda chácara em Botafogo ou num cortiço no centro, todo mundo ia ter que pagar um vintém a mais para subir no bonde. Ficou com esse nome, Revolta do Vintém, né? Mas eu acho que ali tem uma questão mais geral que é sobre
a maneira pela qual o Estado está se relacionando, e aí nesse caso, naquele momento, o governo liberal está se relacionando com a distribuição de bens, recursos, propriedades no Império, né? Quem é que eles estão resolvendo taxar? Então, eu acho que tem muito mais a ver com essa distribuição da taxação dos impostos em geral do que com a questão viária. Alguns dias antes daquele 13 de dezembro, quando o imposto ainda estava sendo discutido no parlamento, parte da imprensa começou a repercutir o caso e criticar a intenção da coroa. Depois do anúncio oficial, essa reação cresceu e quando chegou o Natal já havia quase um consenso nos jornais de que aquela medida era uma lambança. Os mais conservadores, como o Jornal do Comércio, já colocaram as barbas de molho pedindo que a população evitasse sair às ruas. O governo também armou a retranca e soltou logo uma nota oficial proibindo reuniões públicas. Mas não teve jeito. Eu quero que você se imagine no Campo de São Cristóvão, ali onde hoje tem o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, a famosa Feira de São Cristóvão. Só que a gente está em 28 de dezembro de 1879, com umas 5.000 pessoas aglomeradas para ouvir um discurso. Porque o dono do microfone ali, o microfone imaginário no caso, é o José Lopes da Silva Trovão, o Lopes Trovão, que aliás hoje é o nome de uma rua importante em Niterói. Ele era um jornalista muito conhecido e o maior agitador republicano daquele momento. Como ainda não tinham inventado uma caixa de som potente, ele vai na garganta mesmo. Abre a janela de um sobrado às 5 da tarde e dali faz um discurso para o povo. Depois de ler uma petição que pedia a revogação do imposto do bonde sob aplausos, ele sugere que a multidão marche de forma pacífica até o Paço da Boa Vista para entregar a petição a ninguém menos que o imperador Dom Pedro II. Assim que a multidão começa a se deslocar pela rua São Luís Gonzaga, surge outro personagem importante dessa história, o senhor Pindaíba. Era o segundo delegado de polícia da corte. Com uma linha de cavalaria e mais de uma centena de agentes armados com os cacetetes que eram carinhosamente chamados de bengalas de Petrópolis, o senhor Pindaíba ordena que Lopes Trovão interrompa o percurso. O porta-voz da multidão não se intimida e a caminhada segue até a Rua do Imperador. Só que na entrada do palácio tinha um pelotão da cavalaria. Não dava para avançar. Com a noite caindo, a multidão foi se dispersando e horas depois apareceu do nada um mensageiro da coroa dizendo que, o imperador aceitaria receber uma comissão com alguns líderes. Além de Lopes Trovão, essa comissão tinha nomes de peso, como José do Patrocínio, figura central do movimento abolicionista. Mas a demora de Dom Pedro II já tinha feito a multidão desistir. Muita gente já tinha ido embora. Resultado, a petição não foi entregue. Diante daquele impasse, os dias seguintes seriam bem mais agitados e violentos. O ano novo chegou, o imposto do vintém começou a vigorar e olha, surpreendentemente, até que tudo parecia sossegado na manhã do dia 1º de janeiro de 1880. Algumas empresas de bonde até instruíram os condutores a não insistir na cobrança da taxa se a pessoa não quisesse pagar. Aí deu meio-dia naquela quinta-feira e quem reapareceu? Lopes Trovão. No chafariz do Largo do Paço, ele fez mais um discurso e pediu que a população resistisse de forma pacífica. As pessoas saíram dali e foram formando pequenos grupos pelo centro da cidade. Na Uruguaiana, na Carioca, no Largo de São Francisco. Aí chegaram as forças policiais e o cenário saiu do controle. A população começou a jogar pedras nos bondes, bater nos condutores e arrancar os trilhos do chão. Os destroços eram usados para formar barricadas nas ruas do centro. Colaborou muito para que isso pegasse fogo, o mesmo que também
fez com que junho de 2013 também pegasse fogo, que é a repressão desproporcional. Porque a polícia veio feroz. Então você tem uma atitude do Estado em relação aos manifestantes que transcende o que o cidadão médio pode considerar de bom senso. O fato é que aqueles dias turbulentos no início de janeiro intensificaram o debate em torno do imposto, que foi perdendo força nos meses seguintes. O senador liberal José Antônio Saraiva criou um novo gabinete para discutir o tema, e em abril as próprias empresas de bonde pediram ao governo que a taxa fosse abolida. Cada vez mais passageiros se recusavam a pagar o vintém, até que em 5 de setembro o governo suspendeu de vez a cobrança. E como disse a Ângela, o que parecia ser uma revolta de transporte público acabou se tornando algo muito maior. No caso do vintém, parece, porque a gente sempre olha para o evento isolado, parece que acabou ali, né? Resolveu ali. Mas aquele caldo vai dar nos grandes eventos pela abolição da escravidão, nos grandes eventos pela República. E pensar que Dom Pedro II tinha certeza de que aquele clima de insatisfação não ia respingar nele. No dia 2 de janeiro, no auge dos protestos, ele chegou a comentar com a Condessa de Barral, que foi sua grande paixão: "Eu creio que as desordens não têm caráter político." Vai achando. Não é casual que quem está na liderança da revolta do vintém esteja depois na proclamação da República, né? Então você vê os mesmos personagens transitando. E 2013 é a mesma coisa, vai dar nas grandes manifestações dos anos seguintes, que foram relevantes, não só no processo de impeachment, como na eleição do Bolsonaro. Já a gente vai completar essa ponte de 1880 até 2013 para lembrar as jornadas de junho. Mas antes tem uma escala no meio dessa viagem, em 1956, para visitar um momento em que a população carioca se revoltou de forma bastante inusitada contra o aumento da tarifa do bonde. Lembrando que ali nos anos 50 já era o bonde elétrico. O Brasil era governado por Juscelino Kubitschek, o Rio de Janeiro era a capital da República. E os bondes continuavam sendo o grande meio de transporte coletivo junto com os trens. Aqui de novo o Franklin Martins. Para o subúrbio eram os trens. Para Zona Norte e Zona Sul eram basicamente os bondes, embora já também tinha ônibus na época de 56, mas os bondes eram o principal transporte coletivo junto com os trens. A passagem do bonde custava 1 cruzeiro, uma opção boa e barata. Mas no dia 29 de maio de 1956, a prefeitura autorizou um reajuste de 100% na tarifa. Da noite para o dia, o valor ia dobrar de 1 para 2 cruzeiros. Evidentemente, teve uma indignação monumental no Rio contra o governo e contra a Light, que era quem tinha o monopólio do transporte de bondes elétricos no Rio de Janeiro. O prefeito do Rio, na época, era o Negrão de Lima, que hoje dá nome a um famoso viaduto em Madureira, reduto da cultura black carioca. Mas além desses personagens históricos, que hoje são nomes de ruas e viadutos, a diferença é que a revolta do bonde em 56 introduziu um novo ator nesse cenário político: a classe estudantil. Mais especificamente, a União Nacional dos Estudantes, que alguns anos depois teria um papel vital na luta contra a ditadura civil-militar. O dia seguinte ao anúncio do aumento era uma quarta-feira, 30 de maio, e os discursos contra a Light já estavam bem inflamados. A UNE tratou de capitalizar essa insatisfação e, já no fim da tarde, liderou universitários e secundaristas para paralisar vários pontos estratégicos por onde os bondes passavam. Muito parecido com o que foi feito lá na Revolta do Vintém. Com uma singela diferença. Lá eles tiravam os burros, espancavam os cocheiros. Aí eles fizeram o quê? Os estudantes usaram como armas a criatividade e o deboche. Eles botavam mesa de ping-pong na frente nos trilhos, entende? Ficavam jogando ping-pong e o bonde não podia passar. Botavam piano, ficavam tocando música, ficavam jogando botão, ficavam jogando xadrez. Ou seja, eles criaram um clima assim, de galhofa e de bagunça. Que não só cumpriu a missão de impedir a passagem dos bondes,
mas também desmoralizou o governo. Na esquina da Presidente Vargas com a Avenida Passos, um piano foi colocado sobre os trilhos e os estudantes criavam ali, na hora, paródias para provocar o prefeito Negrão de Lima. Senhor Negrão, Senhor Negrão, eu vou chamá-lo de tubarão. A 1 cruzeiro eu pago bonde, a 2 cruzeiros não pago não. O tabuleiro de xadrez foi usado nos trilhos do Largo do Machado, enquanto no Largo de São Francisco você só ouvia o som das bolinhas de ping-pong com a mesa instalada ali para interromper a passagem do bonde. Na Praça Tiradentes, os estudantes interceptaram um dos bondes mais populares da cidade, da linha Itapiru-Barcas, e quem dava o show em cima dos trilhos era um cachorrinho amestrado acompanhado por um artista. Ou seja, tinha de tudo, era uma festa. O clima estava ótimo, não só entre os manifestantes, mas também entre os moradores das casas, que saíam para dar água e comida aos estudantes. Só a polícia que não estava achando muita graça naquilo. E a imprensa também. Os jornalões da época repercutiram bastante os acontecimentos. Correio da Manhã, o Globo, Última Hora deram manchetes e capas, mas naquela linha que a gente vê bastante até hoje, né, de destacar a desordem, a baderna, inclusive cobrando das autoridades uma repressão mais enfática. Quem saiu em defesa dos estudantes foi o jornal Imprensa Popular, ligado ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, e não economizou nas tintas para condenar a violência da polícia. O chefe de polícia, General Magesse, desesperado diante da firmeza dos estudantes e do povo, não suportou esperar mais tempo para revelar a fisionomia de fascista e serviçal. Ao mesmo tempo que se dirigia para o Catete para uma conferência com o prefeito da Light, Negrão de Lima, ordenava aos seus esbirros o ataque ao movimento pacífico dos estudantes e do povo. E iniciou o ataque contra os valentes estudantes de direito, mandando um choque da polícia especial destruir as mesas de xadrez que os estudantes haviam instalado sobre os trilhos. Eram cerca de 19 horas quando se deu a violência. Na sede da Uni, na Praia do Flamengo, teve aquela cena clássica do caixão para fazer o enterro simbólico do prefeito. A reação policial foi imediata. Batalhões de choque cercaram o prédio e atiraram bombas de efeito moral contra a multidão. E aqui eu chamo de volta o Franklin Martins porque ele tem uma ligação bem familiar com essa cena. Ali dentro do prédio, no meio desse clima tenso, um dos políticos da oposição era o pai dele. O que aconteceu? A polícia tentou invadir o prédio da Uni, que era quem estava, a União Nacional dos Estudantes, que o prédio funcionava ali na Praia do Flamengo. Ela tentou invadir o prédio da Uni nesse episódio, justamente, não sei se para prender a liderança, intimidar, etc. E tal. E 2 deputados que estavam ali, que eram deputados da oposição, um, Adalto Lúcio Cardoso, outro, Mário Martins, que era meu pai, estavam ali e disseram, vocês não vão invadir o prédio da Uni, vocês não podem invadir, vocês não têm o direito de invadir. Ficou aquele empurra, acabou que os guardas agrediram os deputados. Por exemplo, meu pai teve um braço quebrado com uma cacetada, o que foi algo que só agravou a crise política, porque era a capital da República. E no dia seguinte, inclusive eu tenho a foto lá em casa, né? Então, meu pai fazendo discurso na Câmara denunciando a violência com o braço engessado na tipóia. E olha que o governo Juscelino não era um governo que partia para repressão. Aquilo ali teve muito a ver com a atitude do prefeito Negrão de Lima, que era quem tinha dado o aumento e que não conseguiu segurar a crise política e acabou embarcando numa reação muito violenta. O presidente JK, que vivia os primeiros meses de governo, estava numa viagem a Belo Horizonte e voltou às pressas para o Rio quando soube dos confrontos entre manifestantes e policiais nos dias 30 e 31 de maio. Ele tinha medo, inclusive, que aquilo pudesse ser um pretexto para mais uma tentativa de golpe por parte da União Democrática Nacional, a UDN, como tinha acontecido no ano anterior, antes mesmo da posse, no episódio conhecido como Novembrada. Os protestos da revolta do bonde se espalharam por outras capitais do país e Juscelino, assombrado pelo fantasma golpista, recebeu os estudantes no palácio. Depois de muita negociação, o aumento de 100% foi revogado. A proposta caiu pela metade
E o presidente ainda ordenou a soltura de todos os estudantes que tinham sido presos. Aparentemente, tudo resolvido. E agora já dá pra gente completar a nossa viagem pulando 6 décadas pra frente. No dia 6 de junho de 2013, em várias capitais do país, estudantes foram às ruas para protestar. Adivinha o motivo? Aumento das tarifas de transporte público. Começou em São Paulo, onde o valor da passagem subiu de R$ 3,00 para R$ 3,20. Ali no início, o objetivo dos protestos era bem claro. Ele é a redução da passagem, é a revogação do aumento. Esse é o professor de História Lucas Monteiro de Oliveira, um dos líderes do movimento Passe Livre, sendo entrevistado no programa Roda Viva da TV Cultura. O movimento, de fato, ele defende uma pauta mais ampla, ele defende a tarifa zero. Ele acha que, uma vez que o transporte é essencial para garantir outros direitos, é essencial para circular pela cidade, para as pessoas se apropriarem da cidade, ele não deveria ser pago mediante tarifa. Os protestos continuaram nos dias seguintes e, conforme eles foram crescendo, a pauta do movimento Passe Livre foi se misturando com outras pautas. A começar pela insatisfação com o sistema político durante o governo de Dilma Rousseff. E não era só uma questão de corrupção. Eu acho que pensar em termos de corrupção ou não corrupção, eu acho que não é uma boa maneira, porque é a maneira pela qual os próprios movimentos pensam, né? Uma parte dos movimentos. Eu acho que a gente tem que pensar aí mais em como a sociedade está vendo a gestão do Estado e para onde devem ir os recursos do Estado. Grupos que ocupavam lugares opostos no tabuleiro político foram às ruas ao mesmo tempo. Um lado diz assim, esse Estado ele é corrupto, ele está sendo mal gerido, os recursos estão sendo desviados, então qual é a solução? É diminuir o Estado, tornar esse Estado mais enxuto para alguns grupos ou para outros. Ter uma direção mais autoritária do Estado, porque daí vai funcionar. E o que diz lá o outro lado, o campo socialista, autonomista, o que ele diz? Trata-se de gastar, o Estado deve ser grande sim, o Estado deve gastar, só que ele está gastando no lugar errado. Então, eu acho que a disputa aí é mais pelo papel do Estado e pelo sentido que a intervenção do Estado deve ter na sociedade. Era como se houvesse uma guerra de nervos entre a administração pública e boa parte da sociedade. Esse é o jornalista e professor da USP, Eugênio Butti, autor do livro A Forma Bruta dos Protestos, das manifestações de junho de 2013 e a queda de Dilma Rousseff em 2016. E nessa guerra de nervos, o que transparecia era a qualidade ruim e a lentidão dos serviços públicos. Isso foi enervando, isso foi tensionando, foi provocando um acúmulo de raiva, e aquilo não tinha para onde escorrer. Então, essa panela de pressão foi ficando mais e mais pressionada. O Eugênio lembra ainda de outro elemento que agitou essa panela de pressão: a Copa do Mundo, que aconteceria no Brasil no ano seguinte. E, claro, o dinheiro público usado na construção dos estádios. Havia essa construção dos estádios faraônicos em cidades onde aquilo absolutamente não fazia o menor sentido. Você vai lembrar. No meio dos protestos em junho, viralizou um vídeo gravado 1 ano e meio antes pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno, que na época era membro do comitê organizador da Copa de 2014. Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Com o país virado do avesso, começou a Copa das Confederações no dia 15 de junho. No primeiro jogo do Brasil, Dilma foi vaiada pela torcida no estádio Mané Garrincha. Ela estava ao lado do então presidente da FIFA, o Joseph Blatter, que fez o discurso de abertura. É um grande prazer, em nome de FIFA, de dar a bem-vinda e a gratidão a las autoridades brasileiras, lideradas por Sua Excelência a presidente Dilma Rousseff.
Ou seja, àquela altura, a insatisfação já não tinha nada a ver com os 20 centavos de aumento da passagem. Vem pra rua, vem! A gente achou super interessante a gente expor nossa insatisfação com o que está acontecendo nessa passeata. E por isso a gente está aqui, assim como a maioria dos jovens que estão aqui hoje. Tudo que está errado, a corrupção, a grana gastada nos estádios, essa Copa, a grana absurda e a galera, né, passa fome no país. A coisa assumiu uma proporção espantosa, porque o volume de pessoas que foi para a rua, em várias cidades ao mesmo tempo, as multidões tomavam as ruas vindas de lugar nenhum. Isso é muito importante, não havia uma coordenação, não havia palanque, em muitos casos não havia sequer um carro de som, as multidões escorriam dos prédios, das periferias e iam para a cidade. Muito se falou na época que era um movimento sem partido. E a gente até via bandeiras aqui e ali, principalmente dos partidos pequenos. O que não tinha era uma coordenação geral. O que levava aquelas multidões para as ruas era uma coisa que não existia nem em 1956, com a revolta do bonde, e muito menos em 1880, com a revolta do vintém. Era a força das redes sociais. Uma coisa que começou por causa, né, da passagem do ônibus foi tudo aquilo que estava represada, a indignação, as pessoas se sentindo desaforadas, esquecidas, desprezadas. Essa energia represada, ela começou finalmente a encontrar um caminho de escoamento ou de vazão. E sim, o contato, o elemento precipitador, o que conseguia organizar eram as redes sociais, mas organizar sim, vamos para a rua, né, como se dizia. As ruas do país inteiro foram tomadas pelos manifestantes ao longo daquele mês, e o Rio de Janeiro teve momentos de grande protagonismo nessa história. No dia 17 de junho, a cidade viveu uma espécie de nova passeata dos 100 mil, lembrando a famosa manifestação contra a ditadura, que também ocorreu no mês de junho, só que em 1968. Em 2013, a multidão tomou a Avenida Rio Branco num protesto que começou pacífico e terminou já de noite, num conflito violentíssimo que ficou conhecido como a Batalha da Alerj. A Assembleia Legislativa era o símbolo de um sistema político corroído pela corrupção no estado do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o então governador Sérgio Cabral Filho seria preso 3 anos depois pela Polícia Federal por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Naquela noite de 17 de junho, um grupo tentou invadir a sede da Alerj no Palácio Tiradentes, jogando pedras, coquetéis molotov e fogos de artifício na direção do prédio. A polícia militar reagiu com tiros para o alto, bombas de gás e balas de borracha. Mais de 30 pessoas ficaram feridas naquela noite, incluindo muitos policiais que se posicionaram nas escadarias para impedir a entrada dos manifestantes. A violência foi uma marca das jornadas de junho. E ali surgiu um personagem novo, anônimo, mascarado, que partia para o confronto com a polícia. Eram os Black Blocs. Mas, assim como nas revoltas do vintém e do bonde, a repressão do Estado também foi brutal em várias capitais do país em 2013, como lembra o Eugênio Butti sobre os protestos em São Paulo. A polícia foi para a rua reprimir e aí agiu com uma violência que deixava no chinelo tudo o que podia ser chamado de violento nas manifestações. Foi uma coisa horrorosa. Vários jornalistas foram às manifestações e viram que a polícia batia de forma indiscriminada,
A cobertura da grande imprensa, por motivos de segurança, muitas vezes era feita de longe, mostrando as imagens lá do alto, do helicóptero. Neste momento, a tropa do Batalhão de Choque da Polícia Militar está em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e vai ficar ali durante toda a madrugada por questões de segurança. Aí entra em cena o jornalismo independente, que passou a reportar e fazer transmissões ao vivo pela internet no meio da confusão. Muitas vezes enfrentando a repressão da polícia com direito a repórter preso, como aconteceu com a mídia ninja. Estão me levando aqui, não tem nada na mochila, estão me levando aqui para algum lugar. Estão me levando para onde, cara? Qual que é o procedimento? Os protestos eram um ambiente abespinhado, era um ambiente em que nem todo mundo era bem-vindo. E a Globo, especialmente, tinha dificuldades, mas a Record também. Nós tivemos em São Paulo um episódio em que se incendiou um carro de reportagem de uma emissora de televisão. A imprensa de televisão não conseguia cobrir, e a mídia ninja conseguia cobrir. Eles tinham celular, levava, quando era um equipamento um pouco mais pesado, levavam na mochila ou num carrinho de supermercado. E era com isso que eles filmavam, gravavam tudo. No dia 20 de junho, o movimento chegou ao ápice no país todo. No Rio de Janeiro, a contagem variava de 300 mil até mais de 1 milhão de pessoas tomando a Avenida Presidente Vargas, na maior manifestação da história da cidade, que transcorreu pacífica até um confronto com a polícia em frente à sede da prefeitura. Muita correria, bombas de gás, os manifestantes lançam fogos de artifício. Olha, e a correria continua. A cada momento que há uma correria em frente à prefeitura, todo mundo corre aqui, longe do prédio, tentando se proteger de alguma maneira. Naquele momento, o aumento das tarifas já tinha sido revogado em várias capitais. Ou seja, ficava claro que a situação do transporte tinha sido só a ignição dos protestos. No dia 24, Dilma recebeu governadores e prefeitos e firmou um pacto para melhorar os serviços oferecidos pelo Estado. As manifestações já começavam a diminuir, mas os efeitos na política do país estavam só começando. É como se o curso de um rio tivesse começado num sentido único, mas a partir daquele momento as coisas começaram a se bifurcar. Saiu daquilo um rio de direita que pouca gente esperava que fosse ocorrer. E saiu um rio também à esquerda. O rio de direita vestido de amarelo e o rio de esquerda vestido de vermelho. No início é uma inundação espontânea de multidões, e essa inundação se bifurca nesses dois rios, que vão desaguar lá em Brasília, 3 anos depois. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! E de 2016 para cá, a gente sabe o que aconteceu. Então, seja no século XXI com Dilma Rousseff, no século XX com Juscelino Kubitschek, no século XIX com Dom Pedro II, não importa. Protestos que começaram motivados pela insatisfação com o transporte público se transformaram em movimentos muito maiores, abraçando outros temas. E todos eles, uns mais, outros menos, mas todos eles ajudaram de uma forma ou de outra a mudar os rumos da política brasileira. A gente agradece demais a Ângela Alonso, ao Franklin Martins e ao Eugênio Butti. E na semana que vem a gente vai voltar para o comecinho do século XX. Você vai saber tudo o que aconteceu na revolta da Chibata, quando João Cândido, o almirante negro, se rebelou contra as práticas violentas e racistas da Marinha no período do imediato pós-abolição. Eu dispunha de todos os poderes, como dispus dentro da revolta de todos os poderes do Brasil. Parei o Brasil. Durante 6 dias, parei o Brasil. Conta pra mim o que você achou da nossa viagem de hoje. A gente tá no Instagram, na @riomemórias, e você pode navegar pelas galerias no site riomemorias.com.br. Quem fez as entrevistas desse episódio foi a Jamile Boulet.
A Clara Costa fez a montagem, a edição e a sonorização. O Gabriel Falcão é o compositor da trilha sonora original. O roteiro é do Rodrigo Alves e do Thales Ramos e a pesquisa é do Danilo Marques, do Projeto República da UFMG. Hoje você ouviu áudios de Rede Globo, TV Cultura, TV Câmara e Mídia Ninja. O podcast Rio Memórias é uma produção da Escuta Aqui com coordenação do Rodrigo Alves. Eu sou a Gabriela Montoni e a gente se encontra de novo na semana que vem com o 4º episódio. Combinado? Obrigada, até lá! O Rio Memórias é patrocinado pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, pelas empresas Norsul e Casnar Leonardos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e pelo Banco BTG Pactual, Adam Capital e Concremate, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Obrigado e até o próximo episódio.